Boa tarde a todos. Retomando nosso curso de Direito Constitucional, tratávamos a respeito dos limites do mandado de segurança. É vedada liminar, concessão de ordem liminar. No que toca à compensação tributária, a entrega de mercadoria ao exterior. Aqui. Artigo 7º, parágrafo 2º. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de bens e mercadorias provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Então, compensação tributária, entrega de mercadorias provenientes do exterior, o reenquadramento ou aumento de servidor público. Existe a possibilidade de suspensão a chamada suspensão da segurança, né? Que tem o efeito de suspender a execução de liminar ou de sentença em mandado de segurança, quando isso acarretar grave lesão à ordem pública, à saúde, à segurança ou à economia. Esse pedido de suspensão da segurança pode ser ajuizado pelo Ministério Público ou pela pessoa de direito público interessada. Trata-se de uma medida de contracautela, que é de atribuição do presidente do tribunal. Vamos ver se eu acho aqui. Isso está no artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do MP, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso tem um erro na redação do artigo. Quando há requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte. Porque o artigo aqui já traz a previsão da suspensão da segurança, já traz a própria previsão da suspensão da segurança e a previsão do recurso cabível e o trâmite, né, o prazo e a forma de apresentação, né, será levado a julgamento na sessão seguinte. Vamos passar agora para a ação civil pública. Legitimidade do Ministério Público, são notas acessórias aqui, né? Legitimidade do Ministério Público em sede de ação civil pública, no que toca aos direitos individuais homogêneos, né? O MP vai ter legitimidade no que toca aos direitos individuais homogêneos que tenham repercussão em interesse social subjacente, né? Então, é uma posição, é um meio termo entre a posição restritiva e a expansiva, né? Pela expansiva caberia em qualquer hipótese, né, de direitos individuais homogêneos. Pela restritiva não caberia, porque em tese seria um direito individual, né? E essa posição intermediária vai admitir quando houver um interesse social subjacente. Por exemplo, aquele caso clássico da alteração de mensalidades, aumento de mensalidades em escolas particulares, né? Então, em tese, um interesse individual ali dos pais que estão pagando, mas também é um interesse social subjacente, quer dizer, em alguma medida isso pode estar inviabilizando a educação das crianças, há um direito do consumidor aí também a não ser submetido a aumentos arbitrários, né?
Pulando agora já aqui para ampla defesa, né? Agora está começando a ficar mais dinâmico o negócio. Ampla defesa implica o direito de informação, né? Direito de saber o que está ocorrendo no processo, direito de manifestação, né? De ter voz, e o direito de ter seus argumentos considerados, né? De não só falar, mas aquilo que você falar ser levado, que aquilo que você fala seja levado em conta, né? Por quem vai decidir o destino ali, o desfecho daquele processo, né? Paridade de armas, bilateralidade, né? Então, as prerrogativas, os meios de ação que uma das partes tem, a outra necessariamente também deve ter, né? Prescindibilidade de contraditório no inquérito policial. Um dos fundamentos, né, da desnecessidade de contraditório no inquérito policial é que não se trata de um processo destinado a resolver um litígio, né? Não há ali uma disputa, não há ainda partes propriamente, mas é um procedimento destinado a coligir informações, né? E essas informações eventualmente, posteriormente, podem ser contraditadas em juízo, que é a instância na qual realmente há o litígio e na qual o litígio, essa questão, né, será resolvida. A denúncia genérica ela é inepta justamente por violação ao contraditório, né? Ninguém pode se defender de uma acusação oca, né, de uma acusação vazia, que não indica precisamente os fundamentos. Quer dizer, bom, estou sendo acusado aqui do quê? Né? O que eu fiz? Né? A que eu posso me contrapor? Né? Na hipótese de crimes societários, a jurisprudência vem flexibilizando Cadê o artigo 41 aqui do CPP? A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime quando necessário o rol de testemunhas. A exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. É chamada delimitação da conduta. Nessa hipótese, a jurisprudência vem mitigando, né, o rigor desse quesito e exige nos crimes societários pelo menos a descrição mínima da participação, da intervenção do sujeito ali, mas sem caráter exauriente e detalhado, né? Justamente porque, no mais das vezes, a delimitação precisa ali da participação ou não de determinado sujeito nesse crime societário vai ser apurada no curso da instrução do processo, né? A denúncia genérica também é vedada porque há uma necessidade de prudência no ato de acusação, né? Quer dizer, não se pode sair acusando de forma leviana, genérica. Deve-se ter uma delimitação de um fato previsto em lei, né? E de que forma o sujeito incorreu nessa conduta proibida, né? De modo a evitar também a denunciação arbitrária, né? Sem indicação precisa do que o camarada fez, sem fundamento, né? Justamente porque a instauração de um processo penal impõe por si só uma grave perturbação para a pessoa acusada, né? Ainda que ele seja absolvido, isso é um transtorno, né, na vida da pessoa responder a um processo criminal. Mutatio libelli, vamos olhar aqui, ó. Acho que é o 3. É 3.8 é uma coisa. Aqui é o mutatio libelli. É o 384 do CPP. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível a nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos
de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá editar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias. Se em virtude desta houver sido instaurado o processo crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Vamos reler isso aí. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá editar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Então, na mutatio libelli, surgiram novos fatos na instrução, por exemplo, estava sendo apurado ali um crime de furto, a descrição na denúncia era do crime de furto, e aí apurou-se que na verdade se tratava de um roubo. Né? Durante a instrução ali, a testemunha indicou os elementos ali de violência ou de grave ameaça, e para que esse sujeito possa ser condenado de fato pelo crime de roubo, o Ministério Público deve editar a denúncia, quer dizer, modificar a denúncia. Né? Isso deve ser feito no prazo de 5 dias. Quer dizer, surgiu um fato novo, que vai dar ensejo, em tese, a uma condenação distinta, né? O Ministério Público deve editar a denúncia. Se não feito, procedimento do artigo 28, vai para o Procurador-Geral de Justiça, que designa outro promotor, outro procurador para efetuar esse aditamento, ou insiste no ato da forma como está. Né? Se for realizado o aditamento, abre-se ensejo a um novo interrogatório e a novos debates, né, novas alegações finais. E o juiz, na sentença, fica adstrito aos termos do aditamento. Ainda que, havendo aditamento, cada parte poderá rolar até 3 testemunhas no prazo de 5 dias, ficando o juiz na sentença adstrito aos termos do aditamento. Aqui dentro dessa perspectiva dinâmica aí, que de agora, doravante o curso vai ser assim, pegar notas pontuais, não vai haver mais essa exposição tão sistemática, né? Vou coligir notas importantes a respeito de cada instituto ou de cada figura jurídica. Né? Vou tratar agora do processamento O presidente da República só pode ser processado por crime comum após a autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Na vigência do mandato, não pode ser responsabilizado por ato estranho ao exercício de suas funções. Dá uma olhada aqui, responsabilidade criminal, presidente. Isso é importante, que está em voga, né? Vamos ver onde é que isso está na Constituição. Seção 3. Cinquenta e um. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e os ministros de Estado. Vamos olhar mais aqui. Cinquenta e dois, parágrafo único.
vamos ler aqui o 85 e 86 da Constituição. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra... Então, qual o exemplificativo? Existência da União, livre exercício do Legislativo e Judiciário, MP, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna do país, probidade na administração, lei orçamentária, do Rousseff, cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por 2/3 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade. O Presidente ficará suspenso de suas funções. Então, fração comum, STF, crime de responsabilidade, Senado, em qualquer hipótese, necessidade de juízo de deliberação por parte da CD, por 2/3 de seus membros. O Presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações comuns, o Presidente não estará sujeito à prisão. O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, o Presidente da República cometeu um furto aí, na qualidade de uma pessoa comum, né? Esse ato vai ficar em suspenso aí, não pode ser responsabilizado por isso, né? Vamos lá. Nós estávamos aqui. Tratar da questão das penas, né? O Estado tem um dever de observância do princípio da proporcionalidade nas suas ações, né? De modo que fica o princípio da proporcionalidade que se desdobra na hipótese em dois vetores, né? A proibição do excesso, né? Por exemplo, da interferência abusiva na esfera de intimidade ou de liberdade individual dos seus cidadãos, e a proibição da proteção insuficiente, quer dizer, que é o lado inverso da moeda, que é não deixar seus cidadãos ao léu, né? Isso, e aqui incidem sobretudo os direitos de caráter social, que demandam postura ativa por parte do Estado, né? A pena tradicionalmente tem as seguintes funções: a função retributiva, né? Quer dizer, o sujeito pagar pelo mal que ele está fazendo, uma questão de equilíbrio aí quase metafísico, né? E a função preventiva, né? Função preventiva que se desdobra em preventiva geral, que é a função preventiva geral, né? Positiva, que é a incute na população a confiança na vigência daquela determinada norma. Ó, existe uma lei aqui e a gente pode ficar tranquilo, porque quem descumprir essa lei vai para a cadeia aí, né? E a prevenção, a função preventiva geral negativa, né? Que é o temor, né? Olha, não vamos cometer esse ato aqui porque esse ato aqui vai nos... a gente pode ir para a cadeia, né? Por conta disso. Então, isso aqui não vamos fazer, né? A preventiva especial positiva, né? Que diz respeito à ressocialização do camarada, né? Olha, ele vai para a cadeia e vai... vamos dizer, idealmente seriam ofertados a ele instrumentos e possibilidades de reintegração social, como, por exemplo, aprender uma profissão, ter oportunidade de estudo, etc. E a prevenção, a função preventiva especial negativa,
que é a segregação, né? Olha, enquanto esse camarada está aqui dentro, ele não oferece perigo para a sociedade, ele não está cometendo crime lá na rua, né? Então, 20 minutos de aula, meus caros. Vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula nós vamos tratar algumas notas a respeito tratar de algumas notas a respeito da extradição. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus.